Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pensando as Escrituras e chegamos na aula 15 e última aula da nossa série, o Apocalipse Explicado. Hoje nós encerraremos a série sobre o Apocalipse falando sobre o juízo final. Antes de entrar no estudo, eu quero agradecer você, se você tem acompanhado os nossos estudos, e eu espero sinceramente que essas aulas que foram dadas tenham sido edificantes, instrutivas e abençoadoras para a sua vida. Se foi dessa forma, deixa um comentário falando como que foi a tua experiência de conhecer algumas interpretações diferentes acerca do Apocalipse. Gostaria de ouvir vocês a respeito disso, tá joia? Então, posto isso, vamos falar sobre esse assunto tão delicado que é o assunto do juízo final. Irmãos, falar sobre o juízo final é falar de algo que fere e que também escandaliza muitas pessoas em nossa época. E isso porque várias pessoas pensam que Deus é somente paz e amor. As pessoas têm dificuldade de conceber um Deus irado que emite juízos eternos. E além disso, irmãos, falar sobre juízo final pressupõe uma prestação de contas com o Criador do universo. E a verdade é que ninguém gosta de prestar contas, ninguém gosta de ser cobrado, não é verdade? No entanto, a Bíblia revela que haverá um juízo final. E revela também que o juiz do juízo final é totalmente imparcial no seu julgamento. Dessa forma, irmãos, vamos iniciar o estudo de hoje apresentando provas bíblicas de que haverá um juízo final no fim da história. A primeira prova se encontra no livro de Atos. Ali é dito para nós que o dia do juízo final já foi marcado ou agendado por Deus. Veja comigo. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça. Pedro disse que haverá um juízo final e que Deus também reservou os anjos maus para esse grande dia, veja. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Então, irmãos, temos aqui a certeza de que haverá um juízo final. A Bíblia fala sobre isso de maneira clara e de maneira explícita. Agora, o fato de que haverá um juízo final não significa que Deus não julgue determinadas causas no tempo presente, nesse momento e nessa era que nós estamos vivendo. Ora, quando nós estudamos a palavra de Deus, irmãos, nós vemos que Deus emitiu vários julgamentos temporais, ou seja, julgamentos dentro da história. Pense, por exemplo, quando Deus emitiu o juízo do dilúvio no livro de Gênesis. Deus também causou confusão sobre o povo no famoso episódio da Torre de Babel. E além do mais, sabemos que Deus destruiu duas famosas cidades do passado, ou seja, a cidade de Sodoma e Gomorra, e vários outros juízos que Deus emitiu no passado que nós não vamos mencionar aqui no estudo de hoje. Então, além do juízo final que vai acontecer no futuro, Deus emite julgamentos temporais conforme o seu propósito soberano. Tá joia? Então, até aqui nós vimos que o juízo final é uma verdade bíblica. Agora, vamos refletir sobre a natureza do juízo final, começando pelo juiz. Eu pergunto para vocês, quem que vai ser o juiz desse grande dia? A Bíblia revela que Jesus, irmãos, vai ser o juiz do juízo final. Olha só. Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. E quem ressuscitou dentre os mortos foi a pessoa de Jesus Cristo. Portanto, Jesus foi estabelecido pelo próprio Deus como o juiz do juízo final. Além do mais, pessoal, Deus Pai entregou nas mãos de Jesus a autoridade e o poder de julgamento. Veja. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Mas afinal, no dia do juízo, quem Jesus haverá de julgar? Pensa comigo. Jesus é o rei de todo o universo e não apenas de uma parcela da criação. Por isso nós afirmamos, irmãos, que Jesus julgará todos os homens, sejam eles crentes ou incrédulos. Os dois grupos serão julgados. Vamos refletir primeiramente sobre os incrédulos. Jesus vai julgar, irmãos, todos os incrédulos de todas as épocas da história da humanidade.
Não importa o poder aquisitivo que eles possuem e não importa a religião a que pertencem. Cada um deles será justamente julgado. Olha só o que diz Romanos 2, 6 a 8. Ele julgará cada um de acordo com seus atos. Dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. Observe que o texto diz que as pessoas serão julgadas de acordo com seus atos. E diante dessa afirmação, irmãos, surge uma pergunta. Os incrédulos vão receber a mesma medida de punição? Ou será que cada pessoa vai receber a mesma medida de punição que merece? E a resposta que nós damos é que cada pessoa vai receber a medida que os seus pecados merecem. Ora, irmãos, as medidas de punição serão diferentes, porque os pecados são diferentes. E se os pecados são diferentes, é lógico que a punição deve ser diferente também. E olha só que interessante, Jesus falou sobre graus diferentes de punição. Observe o texto. Mas eu digo a vocês, ele falando para a cidade de Corazim e Betsaida, que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Então nós vemos aqui graus diferentes de punição. E além disso, irmãos, Jesus também disse que os escribas sofreriam um juízo muito mais severo. Veja, eles devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão um juízo muito mais severo. Agora consideremos o julgamento do outro grupo, ou seja, do grupo dos crentes. Se você é cristão, saiba que você também vai passar pelo julgamento de Cristo, tá bom? Mas atenção, irmãos, o julgamento dos crentes é totalmente diferente do julgamento dos incrédulos. O julgamento dos crentes tem como objetivo avaliar as obras que eles praticaram durante a vida cristã. E depois que essas obras forem avaliadas, elas vão receber a sua devida recompensa. Olha só o que diz o texto. Porque é necessário que todos nós, aqui Paulo fala para crentes, todos nós crentes, compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Esse julgamento, irmãos, não tem nada a ver com salvação, porque a salvação é um dom gratuito de Deus e não uma recompensa alcançada pelo esforço humano. Observe ainda que cada crente vai receber uma medida diferente de recompensa. Alguns serão mais recompensados do que outros. Olha só. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. Então nós vemos aqui graus diferentes de recompensas para os crentes. Mas cabe fazer uma observação importante aqui, irmãos. Apesar da diferença de recompensas, todo crente vai ser plenamente feliz e satisfeito na eternidade, ok? Afinal de contas, a nossa felicidade não vai ser baseada na quantidade de galardões, mas no fato de termos sido perdoados por Deus em Cristo Jesus. Agora, vejamos que além dos incrédulos e dos crentes, os anjos também serão julgados. No início do estudo, pessoal, nós lemos 2 Pedro 2,4 e ali é dito que Deus reservou os anjos maus para o dia do juízo, lembra? Além do mais, a Bíblia também revela que os crentes em Cristo julgarão os anjos. Olha o que Paulo escreve. Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Mas fica uma questão em aberto, pessoal. Os crentes vão julgar os anjos maus, ou seja, os demônios, ou eles vão julgar os anjos bons, aqueles que não caíram? Bem, o contexto de 1 Coríntios 6 parece indicar para nós anjos bons e não demônios. Mas de qualquer forma, pessoal, não é possível falar muito sobre isso, porque a Bíblia fornece poucos
poucos detalhes acerca desse assunto. Por isso nós temos que ser prudentes em não falar coisas que a Bíblia não fala, tá joia? Então a gente não vai prosseguir nesse ponto aqui. Agora, considere outro ponto importante acerca da nossa participação no julgamento final. De alguma maneira, irmãos, os crentes vão auxiliar o Senhor no dia do juízo. Olha o que Paulo escreve. Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Veja, Cristo vai julgar o mundo, como nós vimos, mas nós também vamos julgar. Isso significa que, de alguma forma, nós vamos participar do julgamento junto com o Senhor. É bastante provável, pessoal, que essa participação seja ativa e não meramente passiva. Mas eu pergunto, o que vai acontecer? Bem, nós vamos avaliar as ações do mundo de maneira cuidadosa e com discernimento, e então, depois dessa avaliação, nós vamos emitir um veredito final. Ora, quando nós olhamos para a história bíblica, nós vemos que Deus concedeu autoridade ao seu povo para emitir julgamentos temporais. Por exemplo, irmãos, no Antigo Testamento, Deus levantou juízes para julgar os opressores de Israel, você vai se lembrar da história, e Deus também levantou reis para que eles emitissem julgamentos. Por exemplo, ele levantou o rei Davi, ele também levantou o filho de Davi, que foi Salomão, e vários outros reis que atuaram no Antigo Testamento. Todos esses julgamentos que ocorreram, pessoal, foram julgamentos temporais e eles antecipam, eles são um tipo de vislumbre do julgamento do último dia. Diante de tudo isso que foi falado até o momento, alguém pode se questionar dizendo: por que o juízo final é necessário? Ora, se Deus já sabe quem vai ser salvo e quem vai ser condenado, por que a necessidade de estabelecer o juízo final? Bem, eu vou responder essa pergunta com as palavras de um famoso teólogo reformado, já falecido, chamado Berkhof. Olha só o que ele vai escrever. 1873 a 1957. Ele disse: seu propósito, fazendo referência ao juízo final, é antes expor diante de todas as criaturas racionais a glória declarativa de Deus num ato formal e forense que, por um lado, engrandecerá a sua santidade e justiça e, por outro lado, engrandecerá a sua graça e misericórdia. Ademais, devemos ter em mente que o juízo do último dia será diferente daquele que ocorre na morte de cada indivíduo em mais de um aspecto. Não será secreto, mas público. Não dirá respeito somente à alma, mas também ao corpo. Não terá referência a um só indivíduo, mas a todos os homens. Colocando de forma resumida, irmãos, o juízo final é necessário porque naquele dia Deus será engrandecido diante de todos os homens que já pisaram nessa terra. Agora, e se um julgamento errado for emitido naquele dia? Você já parou para pensar nisso? Seria possível, irmãos, Deus cometer um equívoco e acusar alguma pessoa injustamente naquele dia? Bem, se Deus fosse igual aos homens pecadores, então a resposta seria sim. No entanto, nós estamos falando de um juiz perfeito e imparcial nos seus julgamentos. Por isso, é impossível, irmãos, que Deus cometa erros e julgue uma pessoa injustamente. Veja o que diz o texto. Lembrem-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com suas ações. Por isso, vivam com temor durante seu tempo como residentes na terra. No dia do juízo final, irmãos, toda boca vai se calar diante de Deus. Ninguém poderá acusar Deus de injustiça, porque Deus é justo em todos os seus caminhos. E para terminar esse estudo sobre o juízo final, eu quero trazer para vocês algumas aplicações práticas à luz dessa doutrina. Eu quero, irmãos, que a gente entenda que a doutrina do juízo final deve ajustar a nossa vida à vontade do Senhor, ok? Então, em primeiro lugar, a doutrina do juízo final satisfaz o nosso senso de justiça nesse mundo. Todos nós já ficamos indignados por causa de alguma injustiça praticada por alguém. Eu sei que isso já aconteceu com você e comigo. Às vezes parece que certas injustiças desse mundo não recebem a punição que elas merecem.
Mas saiba, irmãos, que nada disso vai passar em branco diante de Deus. Deus registra tudo que acontece no mundo e um dia ele vai acertar as contas com cada pessoa. Olha o que diz a palavra dele. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Nada passa desapercebido dos olhos do Senhor. Em segundo lugar, a doutrina do juízo final nos ensina ou nos capacita a perdoar as pessoas. Irmãos, quando nós sofremos alguma injustiça, logo nós temos vontade de fazer justiça com as próprias mãos, não é assim? Mas a Bíblia diz que devemos entregar a situação a Deus, porque a vingança pertence somente a Ele. Olha só, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, irmãos, nós não temos o direito de vingança, mas o dever de perdoar. Nem mesmo Cristo se vingou das pessoas que lhe fizeram mal. E conforme a palavra de Deus nos ensina, nós devemos imitar as atitudes de Cristo. Olha o que escreve o apóstolo Pedro. Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo, sigam seus passos. Ele nunca pecou nem enganou ninguém. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Por isso, quando você sofrer alguma injustiça, perdoe e ore por essa pessoa que prejudicou você. Fica tranquilo, irmãos, porque Deus vai resolver a situação com essa pessoa que te ofendeu, seja antes do juízo final ou no dia do juízo final. Em terceiro lugar, a doutrina do juízo final nos encoraja a uma vida justa. Ora, não é errado praticarmos boas obras visando as recompensas futuras. Se é verdade que Deus vai recompensar todo o bem praticado, então isso é um grande estímulo para cultivarmos uma vida justa. Mas não só isso, irmãos. As boas obras que nós praticamos também servem de testemunho para os incrédulos. Olha o que Jesus falou. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Em quarto e último lugar, a doutrina do juízo final nos impulsiona a evangelização do mundo. Você já parou para se perguntar por que Cristo ainda não voltou? Ele ainda não voltou, irmãos, porque Deus ainda está salvando as pessoas. Sendo assim, devemos pregar o Evangelho e anunciar Cristo às pessoas. Nós temos que aproveitar cada oportunidade e criar ocasiões para compartilhar as boas novas da salvação. O tempo da salvação é agora. Quando o juízo final chegar, não vai existir uma segunda oportunidade. Dessa forma, pessoal, nós concluímos o estudo de hoje trazendo o seguinte resumo. Em primeiro lugar, Deus estabeleceu o dia do juízo final e designou Jesus Cristo para ser o juiz desse terrível dia. Segundo, no julgamento final, Deus convocará diante de si todos os homens que já pisaram nessa terra, para que cada um lhe preste contas de sua vida. 3. No juízo final, serão julgados os incrédulos, os crentes e os anjos. Haverá graus diferentes de punição para os ímpios e graus diferentes de recompensa para os salvos. Os salvos serão auxiliares do Senhor no julgamento do mundo e dos anjos. E por fim, a doutrina do juízo final satisfaz o nosso senso de justiça, nos capacita a perdoar as pessoas, nos encoraja a uma vida justa e nos impulsiona à evangelização do mundo. E esse foi o estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos e de comentar aí embaixo dizendo o que você acha acerca do juízo final. Como que você imagina que será esse dia e como que você acha que nós participaremos do julgamento do mundo e do julgamento dos anjos. Eu quero ver o que vocês pensam a respeito disso. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Agradeço a atenção de todos vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus e até a próxima.